Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal. Decidi gravar um vídeo aqui falando do assunto que tem me chamado a atenção. Eu tenho visto muitos debates no YouTube. Eu gosto muito de debates de assuntos relacionados à Bíblia. Tem muita coisa que eu concordo, muita coisa eu não concordo, mas eu não sou dono da verdade, né? Eu só tô aqui pra expressar a minha humilde opinião sobre o assunto. E tem muitos líderes religiosos que, quando vão fazer um debate, eles se apegam muito ao que diz o grego, o hebraico, o aramaico, né? Às vezes eles até fogem do tema para poder ficar explicando qual seria a definição mais apropriada para um texto no hebraico, no grego. E eu sinceramente acho isso muito desnecessário. Por quê? Deus, no seu poder, no seu amor, ele providenciou que a Bíblia fosse traduzida em milhares de idiomas. Milhares de idiomas. Então hoje a gente tem a Bíblia no mundo todo. É o livro mais traduzido do mundo e mais distribuído do planeta Terra. Não existe nenhum livro, nenhuma revista que se compare à Bíblia quando o assunto é tradução e distribuição. Então, se eu tenho a Bíblia no meu idioma, né? Ela foi traduzida no meu idioma, eu não preciso me preocupar com o que diz o grego, o hebraico, o aramaico, né? Eu tenho ela no meu idioma. Até porque, se para a pessoa entender a Bíblia o critério fosse entender o grego e o hebraico, toda a população mundial estaria condenada. Eu acredito que menos de 2% da população mundial conhece grego e hebraico. Então, se conhecer grego e hebraico fosse um critério para poder entender a Bíblia, a humanidade estava condenada, né? Então, eu acho que eu não preciso. Eu conheço um pouquinho, eu arranho um pouquinho de grego e hebraico, né? Tenho até vontade de fazer um curso, me aprofundar mais, mas para preencher um ego pessoal meu, né? Não para mim poder ficar falando com outras pessoas em grego e hebraico. Esse texto aqui lá no hebraico fala assim, no grego fala assim. Eu acho que às vezes eles fogem muito do tema, preocupados com o que a Bíblia dizia lá nos originais. Para começo de conversa, a gente nem tem os originais hoje, né? O que a gente tem hoje é cópia da cópia da cópia do original. Então eles pegam um tema para debater, às vezes trindade, às vezes são vários os temas, né, relacionados à religião para debater, e eles ficam o tempo todo tentando mostrar um pro outro quem conhece mais grego e quem conhece mais hebraico, e às vezes esquece o tema que está sendo discutido. Eles têm uma Bíblia em português na mão, basta abrir a Bíblia e mostrar os textos e provar dentro da Bíblia, no nosso idioma, qual que é o ensinamento que o cara acredita. Entendeu? Por exemplo, eu gostaria de citar aqui dois textos da Bíblia que eu gosto muito. O primeiro é 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 25. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 19. Estou com a minha colinha ali. Eu anotei 3 textos ali, mas eu só vou ler 2. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 19, diz assim: Pois está escrito: Acabarei com a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos intelectuais. Então, de acordo com a Bíblia, Deus não está preocupado se você é acadêmico, intelectual, se você tem curso superior ou não. Um outro texto que eu gostaria de citar aqui é o de Lucas, capítulo 10 e o versículo 21. Aqui diz assim, Lucas, capítulo 10, versículo 21. É isso mesmo. Diz assim: Naquela mesma hora, ele ficou cheio de alegria por meio do Espírito Santo e disse: Eu te louvo publicamente, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste cuidadosamente essas coisas dos sábios e dos intelectuais e a revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque tu te agradaste de fazer as coisas dessa maneira. Então, de acordo com a Bíblia, Deus esconde as verdades dos intelectuais e revela aos pequenos, aos humildes. Quando fala aqui que Deus esconde dos intelectuais, não quer dizer que Deus não quer que as pessoas acadêmicas, intelectuais aprendam a Bíblia. Esse não é o ponto. Eu acredito que aqui Jesus está falando dos pequeninos, das pessoas humildes, as pessoas simples, as pessoas que têm um coração disposto. Muitas das vezes a pessoa acadêmica, intelectual,
Não tô falando que isso é uma regra, tá? Sempre, toda regra, na minha opinião, ela tem exceção. Então, assim, muitas vezes as pessoas que têm muito estudo, ele costuma não ser uma pessoa humilde, receptiva à mensagem da Bíblia. Ele costuma ser egoísta, ele se acha melhor do que os outros. Então a Bíblia diz que Jeová, ou Deus, ele esconde dos intelectuais e revela aos pequenos, aos humildes, aos simples. Então eu acho que não carece de, num debate, você ficar muito preocupado com o que diz o grego e o hebraico. Afinal, a Bíblia foi traduzida para o seu idioma. Se eu falo português, eu tenho uma Bíblia em português. Se o sujeito fala inglês, ele vai ter uma Bíblia em inglês. Se ele fala russo, vai ter uma Bíblia na língua russa. Espanhol, chinês, japonês, seja qual for o idioma que a pessoa fala, ela tem um idioma na Bíblia, ela tem uma Bíblia no idioma dela. Então ela pode pegar essa Bíblia, ler, raciocinar, orar, pedir a ajuda de Deus para poder entender a Bíblia, e ele vai conseguir entender a Bíblia. Então não há necessidade de você se preocupar tanto com o que diz o grego e o hebraico, porque Deus, ele já providenciou que a Bíblia fosse traduzida no seu idioma. Agora o que você vai fazer é o quê? Você vai ler a Bíblia, procurar o significado das palavras no dicionário, orar pedindo a ajuda de Deus para poder entender o que você está lendo, tirar tempo para meditar, e você vai conseguir entender a Bíblia, né? Então hoje a gente tem muitos líderes aí, né? Quando eles vão começar um debate, a primeira coisa que eles falam é sobre aonde estudou, quantos cursos fez, quantos idiomas fala, como se isso importasse alguma coisa, sabe? Eu, na minha humilde opinião, eu acho que se o cara fez 10 faculdades, isso não significa que ele tem mais conhecimento bíblico do que um cara que não fez nenhuma. E você, o que você acha? Você acha que a pessoa que fez 10 faculdades, fala 10 idiomas, só por causa disso ele conhece mais do que uma pessoa que não estudou? Só para encerrar, eu gostaria de ler mais um texto aqui, ó. Evangelho de Mateus, capítulo 11, e o versículo 25. Diz assim: em vista disso, naquela ocasião, Jesus disse: eu te louvo publicamente, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e dos intelectuais e as revelaste aos pequeninos. Então, de novo, Jesus diz que Deus esconde dos intelectuais e revela aos humildes, às pessoas simples, né? Para a gente poder entender isso, basta você pensar qual que era a profissão de Jesus. Jesus era um acadêmico? E Jesus tinha curso superior? Não. Ao que tudo indica, a profissão de Jesus era carpinteiro. E as profissões dos apóstolos? Um era pescador, o outro era médico, o outro era cobrador de impostos. Então, na própria profissão dos apóstolos, a gente percebe que não eram acadêmicos, não eram intelectuais, eram pessoas simples, né? Deus usa pessoas simples para revelar a verdade dele e divulgar essa verdade a outros. Isso é o que a Bíblia diz, não é eu que estou dizendo, tá bom? Se você pegar também no Velho Testamento, os profetas, qual que era a profissão deles? Será que eram sábios e intelectuais que conheciam vários idiomas, eram acadêmicos? Não era. Não era. Então, nada contra quem é acadêmico, tá? Eu acho muito importante você estudar, fazer um curso técnico, uma faculdade, aprender uma profissão. Se você souber falar mais de um idioma, ó, top demais. Agora, usar isso como critério para dizer que você tem mais conhecimento que o outro, aí eu acho uma falha gravíssima. Beleza? Agradeço aí a atenção de vocês e espero que quem assistiu o vídeo, se alguém assistir, goste do vídeo, tá bom? Até mais para vocês.